Many Trump supporters suggesting very clearly that Benjamin Netanyahu was put in an impossible position. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. No último dia de fevereiro, 28, sábado, Trump, convencido por Netanyahu e pelos serviços secretos israelitas de que era possível impor uma derrota total ao Irão e depor o regime dos ayatollahs, lançou um ataque conjunto com Israel. Trump disse muitas vezes que tinha conseguido uma vitória nas primeiras horas da guerra. 100 dias depois, ainda lá está, sem saber como sair, em claro desalinhamento com o seu aliado israelita, os dois reféns do que forem capazes de fazer agora para ainda terem hipóteses de vencer as eleições que ambos vão ter no outono. Legislativas israelitas em outubro e para o Congresso norte-americano em novembro. Netanyahu precisa da guerra para mostrar que não é um pau mandado de Trump, mas o presidente norte-americano precisa da paz quanto antes para poder cantar vitória e, sobretudo, para que a economia melhore a vida dos eleitores norte-americanos, o preço da gasolina baixe e, com ela, baixe também a inflação. Trump já assume publicamente as divergências e nem sequer se coibiu de assumir que acha o primeiro-ministro israelita um louco que toda a gente odeia. Neste episódio, conversamos com o comentador da SIC, Rui Cardoso. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Rui Cardoso. Netanyahu quis mostrar que não se deixa condicionar por Trump e atacou o Irão, mas depois teve mesmo de suspender os bombardeamentos. A quem serviu este braço de ferro? Essa é uma bela questão. Para já, este braço de ferro desencadeou uma tempestade política de contornos ainda não muito bem definidos em Israel, em que Netanyahu consegue o prodígio de estar debaixo do fogo de toda a gente. Da direita do Likud e outros partidos da direita, à extrema-direita, por maioria de razão, portanto Ben-Gvir e Smotrich, que dizem que Teherão devia ser apagada do mapa e que também se via já agora de caminho arrasar também Beirute. E depois a própria oposição, por exemplo o general Eisenkot, que já desempenhou funções importantes na hierarquia militar israelita e que agora é um dos candidatos a primeiro-ministro pela oposição, nas eleições que em princípio serão em outubro. O general Eisenkot diz que com esta brincadeira de Netanyahu a capacidade dissuasora de Israel atingiu praticamente o zero e isso é perfeitamente perceptível pelos seus inimigos. E o que é que procurava Netanyahu ao escalar o conflito? Esperava conseguir o fim das negociações Estados Unidos-Irã? Era exagerar um bocadinho, mas talvez desencadear ali uma engrenagem infernal que trouxesse novamente os Estados Unidos de volta à guerra e, portanto, no mínimo que houvesse mais ataques que enfraquecessem mais o Irão. Mas, de facto, a posição de Trump neste momento não é nada que se pareça com isso. Tomara ele ver-se livre do bloqueio de Hormuz e das guerras e das negociações, claro, para acabar com essas mesmas guerras com o Irão. Portanto, a coisa não é nada e essa. O Irão ganha com essa ideia de que Trump não quer mais guerra, que anda à procura de se livrar do conflito onde se entrou empurrado por Israel, não é? Claro. Recordar isso. O Irão ganha relativamente no aspecto em que mostra capacidade de resistência e sobretudo, muda ali um bocadinho o paradigma, porque até agora, em todas estas escaramuças de há um ano para cá ou até mais, o padrão era Israel ou os Estados Unidos bombardeavam, disparavam mísseis, andavam lá aviões por cima e tal,
e depois, a partir de determinada altura, Teherão respondia de forma mais ou menos simbólica ou mais efetiva, mas respondia, portanto fazia-o reativamente. Agora não, agora eles tomaram a iniciativa e, depois de terem avisado que assim era, se houver bombardeamentos sobre a periferia sul de Beirute, que recorde-se é a zona habitada pela população xiita, nós reagiremos contra Israel. E assim foi, de facto. Por mais destruição que Israel e os Estados Unidos tenham provocado no Irão, e Israel também no sul do Líbano e em Beirute até. Para não falar de Gaza, que é uma coisa que nós tendemos a esquecer-nos, claro. Sim, neste momento está em segundo plano, claro. nesta guerra toda. A verdade é que tanto o Irão como o Hezbollah continuam capazes de retaliar. Este dado objetivo dificulta a capacidade de Washington e Tel Aviv convencerem as suas opiniões públicas de que valeu a pena começar esta guerra porque enfraqueceram o inimigo, não é? Em Israel continuamos a ouvir. Claro, ainda hoje ouvimos Netanyahu dizer isso, não é? Que estão mais fracos que nunca. Pois, isso é extraordinário. Eles estão mais fracos que nunca, estão à beira da morte, mas o problema é que continuam a espernear e a ter capacidade de causar problemas aos respectivos inimigos. Agora, aquilo que é válido para a opinião pública israelita seguramente não é para a opinião americana e, portanto, nestes últimos meses, eu diria, talvez no máximo de há um ano para cá, há uma inversão completa da maneira como os americanos, incluindo o eleitorado republicano e o eleitorado independente, já para não falar dos democratas, veem Israel, de facto, 64% de opiniões desfavoráveis, que é uma coisa absolutamente histórica. Isto nunca tinha acontecido. A causa palestiniana tem opiniões favoráveis neste momento na casa dos 40 e tal %, outra coisa que não tinha efetivamente acontecido. E, aliás, agora há aqui uma coisa que é esta, quer dizer, Trump, se for preciso, passa bem sem Netanyahu. Mas a inversa não é verdadeira. Netanyahu precisa desesperadamente de Trump. Israel precisa dos Estados Unidos e do poderio militar dos Estados Unidos. Mas Trump já tinha sido muito duro com Netanyahu, chamando-lhe louco, dizendo que toda a gente o odeia. Isto pegando, não é apenas no famoso telefonema, claro. Exatamente, que depois confirmou. Portanto, ele já não tem prioridades de publicamente assumir este desgaste na relação. A relação está definitivamente estragada entre os dois? Eu não sei se está, porque quer dizer, vamos lá ver, tanto Netanyahu como Trump cultivam aquilo que eu chamaria a linha Berlusconi, ou seja, acham que podem dizer seja o que for, fazer seja o que for, que ninguém está capacitado para os substituir na liderança dos respectivos países e, se tiverem problemas com a justiça, atacam a justiça, dizem que é um complô político, a instrumentalização da justiça e tal. Portanto, quer dizer, a maneira como eles veem isto, ironicamente, é muito parecida. Agora, Trump e Netanyahu neste momento objetivos estratégicos completamente divergentes. Olhar para eles, porque nós estamos a falar de dois líderes em países que, por mais desgastada que seja a democracia, ainda são democracias e, portanto, têm eleições marcadas para o outono. Netanyahu em outubro, as legislativas, Trump com as midterms em novembro para o Congresso. Chegaram a um beco sem saída. O facto de eles quererem coisas diferentes, como é que pode complicar a vida a cada um deles? Pois, para já temos que ver o que é que acontece em outubro em Israel. Em relação a Trump, a certa altura ele parece que já está um bocado a marimbar para o resultado das eleições de meio de mandato, que tanto se lhe dá. Não quer dizer que, se ele não puder, não encoraje alguns golpes eleitorais em alguns estados republicanos, a redesenhar os círculos eleitorais para maximizar o número de representantes eleitos e tal. Mas ele parece, Trump, que já não está muito empenhado naquilo, até porque, mesmo que ele perca a Câmara dos Representantes e, quem sabe, o Senado, ele vai tentar governar por decreto e em atrito permanente, porque, quer dizer, Trump é um bocadinho como os monstros dos filmes de fantasia, alimenta-se do caos, alimenta-se da entropia. E olhando para Israel, a ideia de que estas eleições podem reforçar uma maioria de direita ainda é plausível? Acho um bocadinho. Estando em guerra? É um bocadinho complicado, porque quer dizer, pegando num exemplo muito simples, que vale o que vale, mas quer dizer, as cidades e as povoações do norte de Israel, próximas da fronteira com o Líbano,
onde tradicionalmente se votava no Likud sem pensar duas vezes, neste momento estão a contestar fortemente Netanyahu. Isso é absolutamente verdade. Agora, resta saber o que é que a oposição israelita, que é de facto um bocadinho disparo, portanto tem centro-esquerda, tem centro, tem centro-direita e tal. Basta lembrar que Naftali Bennett é um dissidente do Likud, não é um dissidente do partido de Netanyahu. Mas têm tudo, ainda que o Parlamento israelita seja sempre um xadrez, não haja, portanto, grandes maiorias, como às vezes nós estamos habituados na Europa, ainda assim... É um Parlamento muito fragmentado. Muitos partidos, tipicamente. Pequenos partidos, e o próprio Parlamento é curto e, portanto... Claro. Também permite isso. Mas estavas a falar da oposição em Israel, é válido também olhando para os Estados Unidos. São dois líderes muito impositivos e têm oposições muito, vou dizer assim, perdidas. Não há ninguém que se afirme como uma verdadeira alternativa ao poder vigente. Vamos lá ver, se nos Estados Unidos estivéssemos a falar de presidenciais, ter-se-ia que ver, mas o problema é que estamos a falar de eleições muito parcelares e o que a prática demonstra até agora, tudo o que foram eleições a nível dos Estados, é que, de facto, as coisas não correram bem a Trump, e Trump está a fazer uma coisa que se calhar vai pagar caro, que está a apoiar candidatos ultratrampistas nas primárias republicanas, está a regá-los com milhões de dólares para afastar, por exemplo, senadores moderados republicanos, prestigiados no Senado, que toda a gente respeita e tal, e já o conseguiu, pelo menos em dois estados, afastá-los da corrida à nomeação republicana, em benefício de... pode dar vitória aos democratas, não é? Claro, porque a experiência mostra que candidatos ultra-assanhados trampistas não conseguem ir buscar eleitorado de centro, não conseguem ir buscar independentes, e até agora isso foi a receita para o desastre. Vamos ver se não será também. Para fechar a nossa conversa, este cessar-fogo que regressou nesta segunda-feira tem pernas para andar, para ficar mais, pelo menos tanto tempo como durou até agora, desde abril? Eu definiria, quer dizer, vamos lá falar em cessar-fogo aos libaneses que aos milhares foram tirados de suas casas e tiveram que fugir à frente das tropas israelitas. É um cessar-fogo, vou ali e já venho. Mas, como dizia Trump, e aí eu diria que uma vez na vida Trump teve uma fórmula feliz e que retrata a realidade, Trump disse, é preciso perceber que no Médio Oriente um cessar-fogo não é como nos outros sítios. Um cessar-fogo quer dizer que se dispara um bocadinho menos do que se disparava antes. Dos preços dos bilhetes para assistir aos jogos, às regras de participação de Estados e ao clima político nos Estados Unidos da América, que recebem uma parte das partidas, Miguel Poiás Maduro faz, no podcast O Mundo a Seus Pés, um enquadramento do aspecto político deste Mundial de Futebol. À conversa com Catarina Maldonado Vasconcelos, Poiás Maduro acredita que o presidente norte-americano tentará apresentar-se como anfitrião magnânimo, capaz de permitir o normal funcionamento da competição, mas as multidões poderão não dar um troféu político a Donald Trump e até assobiá-lo. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar apenas na quarta-feira. Até lá, aproveite para ouvir outros episódios do Expresso da Manhã que ainda não tenha ouvido. Tenha um bom dia e um bom feriado. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.